Existe um momento silencioso em que o sistema decide mudar de lado, e quase ninguém percebe até que já seja tarde demais para chamar de oportunidade. Primos, quando uma instituição que administra mais de 8 trilhões de dólares em ativos solicita uma licença federal para criar um banco cripto próprio, não estamos falando de curiosidade tecnológica. Não estamos falando de marketing oportunista, nem de uma tentativa desesperada de acompanhar tendência de rede social. Estamos falando de deslocamento estrutural de capital e de mentalidade dentro do coração pulsante de Wall Street. O pedido para criar o Morgan Stanley Digital Trust não é um gesto simbólico. É um movimento estratégico que coloca custódia, negociação e staking de criptoativos dentro de uma arquitetura bancária regulada. É a integração definitiva de ativos digitais a uma governança institucional com ambição de escala global. O que chama a atenção não é apenas o nome Morgan Stanley, mas o contexto em que esse movimento acontece. A instituição já recomendou publicamente que clientes considerem algo na faixa de até 4% de alocação em Bitcoin dentro de portfólios diversificados. Anos atrás, essa afirmação seria considerada heresia ou motivo de demissão em relatórios formais de grandes bancos. Além disso, existe um planejamento para liberar a negociação de criptoativos na plataforma eTrade em 2026, integrando o acesso a ativos digitais à base de clientes de varejo sofisticado. ETFs próprios de Bitcoin, Ethereum e Solana estão em fase de análise, sinalizando uma intenção clara de verticalizar a exposição, desde o produto listado até a infraestrutura de custódia. Agora, vamos colocar escala nesses números para entender a física do dinheiro. O mercado cripto global gira em torno de alguns trilhões de dólares em valor total, variando conforme o ciclo do medo e da ganância. Enquanto isso, o Morgan Stanley sozinho administra mais de 8 trilhões de dólares. A assimetria é evidente e esmagadora. Se uma fração marginal, um pequeno desvio desse capital gigantesco, migrar de forma consistente para os ativos digitais, o impacto não será marginal, será estrutural. Não estamos falando de um fundo temático pequeno tentando a sorte, mas de uma engrenagem que conversa diariamente com family offices, fundos de pensão e governos. Existe uma diferença profunda entre a especulação de varejo e a validação institucional de longo prazo. Especulação cria volatilidade e ruído. Validação cria infraestrutura e permanência. Quando um banco solicita licença específica para operar como um banco cripto federal, ele não está apenas querendo oferecer um produtinho a mais no cardápio. Ele está querendo participar da espinha dorsal do novo sistema financeiro, controlando a custódia, o fluxo de ordens e a geração de rendimento. Isso significa receita recorrente para o banco e uma camada de confiança técnica que o mercado tradicional exige para entrar com força. A pergunta que poucos fazem é simples. Por que eles decidiram fazer isso justamente agora? A resposta não está na euforia passageira, mas na maturação das leis e na necessidade competitiva de sobrevivência. A aprovação de ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos abriu uma avenida de capital institucional que antes esbarrava em barreiras de compliance intransponíveis. A clareza regulatória parcial reduziu o risco jurídico e aumentou o conforto fiduciário dos gestores de fundos. Paralelamente, a digitalização de ativos financeiros tradicionais avança em um ritmo constante e silencioso. Tokenização de títulos, experimentos com moedas digitais de bancos centrais e liquidação em redes distribuídas estão deixando de ser ficção. Ignorar cripto hoje para um grande banco significa ignorar a próxima camada da infraestrutura financeira, do século XXI. Existe também um fator psicológico coletivo que o investidor médio costuma subestimar. Durante anos, o Bitcoin foi tratado como um ativo marginal, associado à volatilidade extrema e narrativas de fóruns de internet. O tempo, porém, agiu como o grande filtro da verdade. Expôs as fraudes, eliminou os excessos e fortaleceu os protocolos que são realmente resilientes. O Bitcoin continua operando com uma segurança previsível, com uma oferta limitada e uma liquidez global, enquanto as instituições apenas observavam das sombras. Quando as instituições observam por tempo suficiente e percebem que o ativo não desaparece nas crises, a postura muda do ceticismo agressivo para a integração estratégica lucrativa. Não se trata de uma rendição emocional de Wall Street aos ideais libertários. Trata-se de adaptação racional ao lucro e à eficiência. O sistema financeiro tradicional é um especialista em absorver inovações que inicialmente parecem ameaçadoras. Foi assim com os fundos indexados, foi assim com a negociação eletrônica de alta frequência e foi assim com o surgimento das fintechs. Primeiro a resistência e negação, depois a estudo e monitoramento, depois parceria e finalmente a incorporação total.
O Morgan Stanley Digital Trust encaixa-se exatamente nessa fase final de incorporação ao sistema de poder. Vamos olhar o mecanismo econômico por trás dessa decisão para entender quem ganha com isso. Custódia institucional de cripto gera taxas de serviços seguras. Negociação gera spread e comissão em cada transação. Staking gera rendimento que pode ser compartilhado entre o banco e o cliente, criando uma nova forma de renda passiva para a instituição. Para um banco que busca diversificação de lucros em um ambiente de juros voláteis e margens pressionadas, os ativos digitais representam uma nova fronteira comercial. Existe ainda o componente competitivo da teoria dos jogos entre os bancos. Grandes instituições estão migrando simultaneamente para este espaço. Quando seus maiores concorrentes se movimentam, ficar parado não é ser neutro, é perder participação de mercado. O efeito manada institucional não é impulsivo como o do varejo. Ele é calculado, revisado por comitês de risco e aprovado por diretores que buscam preservação de capital. Pense agora no impacto da recomendação de até 4% de alocação em Bitcoin. Em um portfólio de 100 milhões de dólares, isso representa 4 milhões de dólares. Multiplique isso pelo capital agregado de milhares de clientes institucionais e você verá que a matemática deixa de ser teórica. Fluxo é o que sustenta a tendência, e esse fluxo está sendo represado por décadas de burocracia que agora começa a ceder. Existe também um elemento macroeconômico global que reforça essa movimentação bancária. O mundo convive com níveis recordes de endividamento soberano e ciclos de expansão monetária que nunca param. Em ambientes de incerteza fiscal, ativos com política monetária imutável e oferta programada por código ganham uma relevância única. O Bitcoin oferece algo que nenhum banco central pode oferecer: a previsibilidade absoluta da oferta futura. Para um gestor de fundo de pensão que precisa pensar em horizontes de 20 ou 30 anos, essa previsibilidade matemática é um diferencial estrutural de valor imensurável. Ao mesmo tempo, a tecnologia de rede distribuída permite liquidação quase instantânea e transparência auditável em tempo real. Quando bancos tradicionais percebem que podem integrar essas vantagens ao seu arcabouço regulatório, surge uma síntese poderosa. O Morgan Stanley Digital Trust representa exatamente essa tentativa de fundir a segurança do mundo antigo com a velocidade do mundo novo. Existe quem ainda enxergue tudo isso como um hype de internet ou uma bolha passageira. Essa leitura ignora o padrão histórico de como a humanidade adota novas tecnologias de base. A internet não se consolidou porque era moda nas capas de revista, mas porque resolveu problemas reais de comunicação e custo de informação. O Bitcoin e os ativos digitais resolvem o problema da custódia e transferência de valor em um ambiente digital global, sem depender de um único ponto central de falha. Bancos como o Morgan Stanley entenderam que podem intermediar o acesso, mas não podem mais impedir a existência do protocolo. Construir essa infraestrutura bancária do zero, obter licenças federais e integrar sistemas de compliance exige milhões em investimento e anos de planejamento. Instituições desse porte não gastam esse tempo e dinheiro por um capricho momentâneo ou por pressão de redes sociais. Existe um efeito de legitimação psicológica que vai além do dinheiro. Quando o maior banco do mundo carimba o ativo, o receio reputacional do investidor conservador desaparece. O ativo deixa de ser percebido como perigoso e passa a ser visto como um componente legítimo de uma carteira diversificada e moderna. Ao mesmo tempo, é meu dever como primo lembrar que cripto continua sendo uma classe de ativo volátil e de alto risco tático. Não existe garantia de valorização linear, e o próprio processo de integração institucional pode trazer novas correlações com o mercado de ações. Qualquer decisão de alocação exige uma análise profunda do seu perfil individual e do seu horizonte de tempo. Mas o fato concreto é que o Morgan Stanley está sinalizando que prefere ser o arquiteto desse novo arranjo do que ser apenas um espectador passivo dele. Primos, observem a convergência dos sinais: ETFs aprovados, bancos digitais sendo criados, recomendações formais de alocação e integração com plataformas de varejo. Isso forma um mosaico coerente que aponta para um futuro, onde a barreira entre o dinheiro tradicional e o dinheiro digital deixará de existir. A pergunta que eu deixo para você é simples e estratégica. Se as instituições que gerem o capital do planeta estão se posicionando, por que você ainda estaria de fora da discussão técnica? Comenta apenas uma palavra que defina a sua visão sobre esse movimento: transição, validação ou oportunidade. O Bitcoin não precisa do Morgan Stanley para continuar operando, mas o Morgan Stanley percebeu que precisa do Bitcoin para continuar relevante no futuro das finanças. O jogo mudou de patamar, e as peças agora são movimentadas por gigantes que não jogam para perder. A entrada institucional não altera a matemática do bloco.
mas altera drasticamente a composição de quem detém o ativo no longo prazo. Informação de qualidade e leitura fria de cenário são as únicas ferramentas que protegem você contra o barulho das manchetes superficiais. Por isso, se você quer entender a fundo esses movimentos e se antecipar aos fluxos que movem o mercado, venha para o Clube do Primo Young. Lá nós disseccionamos esses relatórios institucionais, analisamos os dados macro e discutimos estratégia de verdade sem o ruído do varejo. O primeiro link na descrição é a sua porta de entrada para um networking de primos que pensam de forma estrutural. Esteja pronto, porque o sistema já decidiu para onde o capital vai fluir nos próximos anos. A clareza é o nosso maior ativo. Mantenha o foco na estrutura e não se perca no preço do dia. O fluxo é a verdade soberana do mercado. Até a próxima análise, primos.